Fala, família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar do derby, né? Esse programa aqui é para falar do empate em 1 a 1, que eu ouvi uma frase aí nas redes sociais depois do jogo, que foi um empate com sabor de alívio. Na verdade, foi isso mesmo, né? Um empate que não era para ter sido um empate, a bem da verdade o Guarani jogou muito melhor, merecia ter ganhado por 2, 3, 4 a 0. No fim, não matou. E o futebol, a gente sabe, desde 1900 e nada, quem não faz, toma. Tomou aos 45, uma falha ali do sistema defensivo do Guarani de cabeça. Aliás, se eu não estou enganado, não é a primeira vez que o Guarani falha em cruzamento, enquanto o Sport falhou 2 vezes, se eu não estou enganado, 2 bolas jogadas na área. E aí no derby falhou de novo, tomou 1 a 0, mas deu tempo, né? Deu tempo de mandar todo mundo calar a boca, fazer aquele chill. E o Bruno Mendes, aos 50 do segundo tempo, empatou numa jogada bonita, que começou com o Diogo Matheus, abriu para o Isaac, o zagueirão deles deu uma contribuída, o Isaac foi no fundo, cruzou, e o Bruno Mendes, cara, para fazer gol, hein? Tá sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer o gol, empurrar para ele. E deu números finais ao jogo, 1 a 1, que se você for ver, para fins de campeonato, não foi ruim. Foi um empate fora de casa. Mas poderia, como eu disse, ter sido uma vitória. O Guarani poderia estar no G4, dividindo ali a liderança junto com o Vitória. Não aconteceu. Guarani, 5º lugar. Tá bom também, o campeonato só tem 7 rodadas disputadas. O Guarani aí tá na sua média, tá aí no ritmo, na cadência certa, para se posicionar sempre perto dos 4 primeiros. E aí lá na frente a gente vê o que acontece. Eu não acho hoje ainda que o Guarani tem time, tem estrutura, tem condição para brigar pelo acesso. Não vejo o Guarani no mesmo patamar do Sport, do Ceará. Aliás, os dois estão atrás do Guarani hoje. E também não vejo o Guarani no porte, na condição de brigar como o Atlético Goianiense. Acho que esses 3 times aí estão no páreo mais do que o Guarani. E aí vai sobrar uma vaga, né? Que aí pode ficar entre Criciúma, pode ficar entre o Vitória. Vitória que tá perdendo fôlego, hein? O Guarani também, o Vila Nova faz uma boa campanha. Não tem muita coisa ainda para acontecer. Desses concorrentes diretos, vamos falar assim, o Guarani já enfrentou o Ceará e venceu, já enfrentou o Sport e perdeu. Sinal de que daqui para frente teremos alguns confrontos diretos ainda contra Criciúma, contra Vitória, contra o temido Vila Nova e o Atlético Goianiense, esses 2 times de Goiás, tradicionalmente pedras no sapato do Guarani. Mas essa foi só uma abertura, foi só uma introdução desse derby 1 a 1, derby 205, que deixou o retrospecto com o Guarani 69 vitórias, o empate aconteceu 68 vezes e o Guarani saiu derrotado 67 vezes. Logo, o rival do Guarani hoje é o empate. Bora falar do jogo. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Eu não vou descrever aqui o primeiro tempo, o segundo tempo, tradicionalmente, como eu faço, mas vou falar um pouco do jogo como um todo. Eu acho que o Guarani teve ótimos momentos no jogo. É interessante, claro que o adversário muito fraco, né? Muito frágil tecnicamente, taticamente uma bagunça em campo. É um meio de campo do adversário da Ponte completamente espalhado. Tudo isso facilitou muito a vida do Guarani, principalmente ali nas jogadas de meio campo. Acho que a principal atuação assim, a se destacar, por maior parte do tempo, claro, na minha opinião, o volante Matheus Bueno. Eu cheguei a dizer em algumas das lives do podcast que tratava-se de um jogador interessante, que tinha características semelhantes à do Bruno Silva. Vamos lembrar, Bruno Silva era zagueiro, foi colocado à condição de volante. A gente está muito acostumado com aquele volante pegador, marcador, que vai para cima, desarma. O Bruno Silva não era assim. Ele era um cara de começo de jogada, construção e passes verticais, desafogando às vezes ali a pressão do meio campo. E acho que o Matheus Bueno fez isso muito bem na partida contra a Ponte, no derby.
e, na minha opinião, foi o melhor jogador do Guarani em campo. A gente ainda não tinha visto o Matheus Bueno atuar de forma consecutiva, né? Atuou contra o Sampaio Corrêa, foi bem, no derby foi bem também, e olha, para mim, ele é titular desse time. Não sei se quem dança é o Anderson, quem dança é o Alvarinho, quem dança é o Matheus Barbosa, mas para aquilo que o Bruno Pivetti, e sempre bom lembrar, é o começo de um trabalho, contando os amistosos preparatórios. Esse foi o 9º jogo do Bruno Pivetti à frente do Guarani. É muito bom saber que ele está encontrando peças e montando o jeito do time jogar. Então, muita coisa ainda para evoluir, muita coisa para os jogadores se conhecer, o esquema tático melhorar, mas acho que o Matheus Bueno está se tornando uma peça fundamental e importante nesse elenco do Guarani. Na Série B, gostei também da atuação do Regis, principalmente pelo primeiro tempo, entrou aí com sangue nos olhos, faca no dente, cansou no segundo tempo, mas teve algumas participações importantes, principalmente ali perto da área adversária, dando passes importantes e construindo jogadas, que é o que a gente espera dele, né? Parece que o Regis está engrenando. O Regis não é um primor físico, a gente sabe disso, e precisa de ritmo, de sequência. Lá no Curitiba estava muito difícil ele ter essa sequência, mais reserva do que titular. Veio para o Guarani, fez aí o seu 7º jogo e ainda está encontrando o caminho. Mas já está numa condição, na minha opinião, muito melhor do que aquela das primeiras rodadas. A tendência é que o Regis continue aí evoluindo e com isso evolua o Guarani também. Diogo Matheus teve uma boa chance no primeiro tempo, partida legal. Achei o Bruninho instável e o Bruno José também. Faltou um pouquinho ali dos dois ponteiros do Guarani, tanto é que o Isaac entrou. Eu tenho um pouco tô um pouco mal-humorado com o Isaac, desde o momento que ele saiu naquela foto fazendo gracinha no pós-jogo contra o Ituano, pedindo, aparentemente sinalizando que estava querendo receber, mas fez uma grande jogada. O Isaac parecia meio lento, parecia meio pesadão no jogo contra o Sampaio, fez uma boa jogada, construiu o gol pela direita. Não sei não, hein? Se é o caso do Isaac voltar a ser titular, se é o caso do Bruno José sentar um pouco no banco de reserva, não sei. Contra o Ceará, uma das melhores atuações do Guarani, e o próprio segundo tempo do Guarani contra o Avaí. O Guarani teve o Isaac, o Bruno José estava machucado, o Isaac deu mais repertório. O Guarani marcou 6 gols, se eu não estou enganado, com o Isaac em campo, os 2 primeiros jogos, e depois mais uma participação importante dele atuando no derby também. Então, a ver o que acontece com o Isaac, de repente pode ser outra novidade do time titular. E a grande dúvida, né? Até o derby, o Derek, 3 gols marcados, artilheiro do time. Bruno Mendes fazendo atuações ainda muito instáveis, porém, Bruno Mendes marcou seu segundo gol, o importante, que deu o empate no derby. Isso pode colocar o Bruno Mendes como titular nos próximos jogos. Outra coisa legal para falar sobre esse jogo, eu cheguei a comentar depois da partida contra o Sampaio Corrêa, o Guarani está melhorando um pouco a sua saída de bola. Para mim, era um dos temas mais críticos do esquema do Pivetti, que saía com a bola de uma forma muito lenta, de uma forma muito passiva, com muitos jogadores de costas para o gol adversário, facilitando a marcação aí, o volante ou o meia do outro time. Saindo com 3 muito bem posicionados, às vezes um zagueiro, um lateral e o outro zagueiro, às vezes um volante, no caso o Matheus Bueno. Me parece que o Guarani está encontrando uma forma de sair de trás melhor do que vinha apresentando nos últimos jogos. Eu vejo o trabalho do Pivetti em evolução. Volto a dizer, um adversário muito fraco, muitas restrições técnicas, restrições táticas, a boa produtividade do ataque, embora não tenha feito gols, né? Muitos gols, mas a construção de jogadas, a criação, deixa aí um cenário positivo para o futuro. Mas também não podemos nos empolgar demais, uma vez que o adversário, como eu disse, é bastante limitado, não está à toa na zona de rebaixamento, uma série de problemas internos, enfim, deixa para falar deles daqui 19 rodadas. Volto a dizer, o Guarani parece em evolução, o Guarani parece se organizando melhor em campo, jogadores
começam a saber onde o companheiro está. Tudo isso é mérito do trabalho do Pivete e do tempo, né? Vamos lembrar aí que o Guarani tem tido semanas cheias para trabalhar e aparentemente o Pivete tem feito isso valer bem. Ou seja, aproveitando ao máximo a oportunidade de treinar o conjunto, de treinar o coletivo e de fazer aí o melhor possível para que esse elenco ganhe entrosamento o quanto antes. Ganhar entrosamento estando entre nas primeiras posições é sempre muito melhor. A confiança do time está mais alta, a confiança dos jogadores ajuda muito nesse momento de construção de equipe. Falar um pouquinho também do sistema defensivo. Achei que no segundo tempo, a principal falha do Guarani, embora a saída de bola tenha melhorado bastante, são as saídas pelo Alan Santos. Alan Santos não me parece um cara muito confiável para trocar passe na defesa, para poder dar o passe ali para o Diogo Matheus, ou mesmo para o Matheus Bueno ou outro volante começar a jogada. Talvez a saída de 3 que o Guarani fez tão bem no primeiro tempo faltou no segundo, e a opção por usar o Alan Santos para sair com a bola prejudicou um pouquinho, na minha opinião, essa evolução da saída de bola. Aliás, também achei que o Alan Santos falhou um pouco no gol de cabeça da Ponte, né? Ali estava o Porfírio junto com ele que é tão bom pelo alto, né? Eu não sei se ali rolou uma confusão em quem devia marcar o centroavante adversário ou não, mas me pareceu ali o Alan Santos um pouco fora de posição e isso comprometeu a jogada do gol. Então, acho que não foi a melhor atuação do Alan Santos. Não vou dizer que ele é o pior jogador em campo. Ele tem que tomar muito cuidado com essas eleições de sempre tem que ter um pior. Eu acho que ele teve um pouco abaixo. Não foi o mesmo Alan Santos, na minha opinião, das partidas anteriores. E vamos dar um desconto também, né, gente? Ele ficou aí 2, 3 jogos fora por questão de lesão. Tá reencontrando a sua melhor forma física e a sua melhor forma técnica também. Leva um tempo até os jogadores se encontrar. Tem muita gente chateada com esse derby, que era para o Guarani ter vencido, e era mesmo. Inclusive, essa sensação de um empate com sabor de alívio, acho que resume muito bem. Teria sido uma tragédia se o Guarani perdesse esse derby, e teria sido ainda muito pior se o oposto tivesse acontecido com a gente, né? Faz 1-0 aos 45 e toma um empate aos 50. Então, tentando ver o copo meio cheio, só um pouquinho meio cheio, não muito não, porque ganhar um derby era muito importante. Acho que o empate valeu para o campeonato. Para fechar, olha, foi uma tarde inesquecível para muitos bovinos. Aquilo que aconteceu na saída do hotel da delegação foi inesquecível, foi muito importante para fortalecer a relação torcida, jogadores e comissão técnica. Eu não sei precisar quantas pessoas estavam ali, mas é uma iniciativa sensacional que a galera do Corredor Verde, o Tirceu e mais algumas outras pessoas aí fazem em momentos importantes na vida do Guarani. Então, ali tinha muita criança, ali tinha muito jovem, tendo as suas primeiras oportunidades de acompanhar o Guarani, de mostrar ali, de dar o seu apoio na reta final de um derby. Teve aí uma cena ou outra lamentável, mas isso de forma alguma atrapalha o significado e a importância desse evento. Então, eu acho que a gente fala muito da família bugrina, né? As pessoas que se ajudam em prol do Guarani. A gente, humildemente, faz aqui o trabalho do Bugricast, tem a galera aí também da Web Rádio Planeta Guarani, tem o Wellington aí fazendo o trabalho das redes sociais no YouTube, do Arquibancada Guarani. Tem uma turma que gosta de arrumar umas tretas no Twitter também, né? Mas no fim, tá falando de Guarani também. Essa é a torcida virtual, né? A galera que fica nas redes sociais. Mas a família bugrina também é composta das organizadas, que tem feito um trabalho fantástico ultimamente. O próprio Corredor Verde. São essas iniciativas, cada um à sua maneira, cada um à sua parte, que fazem com que o Guarani cresça ainda mais e que essa paixão bugrina desperte em muita e muita gente. O futebol hoje é cada vez mais competitivo. O Guarani é afastado das principais competições nacionais, luta para continuar aí com a sua torcida, continuar com a sua paixão, continuar com a sua emoção e seu apoio fora de campo. E essas iniciativas, elas são fundamentais para a sustentabilidade e para o futuro do Guarani. É assim, respeitando o torcedor, fazendo essa química, torcida, jogadores dentro e fora de campo, essa química mantida sempre levou
o Guarani longe. E a gente espera que... Faltam mais de 30 jogos ainda para essa Série B acabar. A gente espera que essa química continue, persista e que lá em novembro a gente, com muito suor, com muita dedicação, com muito trabalho de todos os setores do Guarani, dentro e fora de campo, dentro do administrativo e nas arquibancadas, tudo isso leve o Guarani para a Série A. É uma jornada longa, uma jornada difícil. O derby deixou minha impressão legal e agora que vem a Chapecoense na quarta-feira, mais um tijolinho rumo a esse sonho que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. É isso. Espero que todo mundo tenha se recuperado da emoção, do carrossel de emoções que foi o derby, e vamos para a Chape. Depois vamos enfrentar o Tombense e dar sequência no Campeonato Brasileiro, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.